Agora oficialmente, então, boa noite a todos vocês. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Para mim é um privilégio estar com vocês, né? Eu conheço pessoalmente alguns de vocês. Já dei oi para alguns, eu recebi aqui boa noite também, então boa noite para todos vocês. Nós temos muitas saudades dos lugares por onde nós já passamos, mas também temos a certeza que o nosso verdadeiro e último lar não é Campinas, não é João Pessoa, não é nem mesmo Paulo Afonso, onde nós estamos aqui hoje, né? Um dia nós faremos parte da morada que Deus tem reservado para nós e para todos aqueles que em Cristo creram, né? Creem e crerão. A certeza que temos é porque sabemos que nós temos um Deus que não mente e, como ele disse, né? Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Então, se crê, tem a vida eterna, pronto. Mas o fato é que eu não mereço isso, ninguém merece isso, né? Nós somos pecadores e nunca houve qualquer coisa que nós pudéssemos fazer que desse para nós a garantia de um lar eterno no céu. Não há como merecer o céu. E a gente aprende com Deus que a vida eterna ela é um presente. E Ele não nos dá porque nós merecemos, Ele dá porque nós confiamos as nossas vidas no sacrifício de Jesus. Então, gente, o tema de hoje é bem específico e à medida que eu compartilho ele com vocês, eu espero que toda essa questão do nosso relacionamento com Deus, e eu digo nosso porque algumas vezes eu falarei da Karen e até de outros que conosco sofreram durante esse período com a Nina, espero que fique mais claro que essa relação que nós temos de fé com o Senhor e com a palavra dele, enfim, fique mais claro para todos vocês. Então, esse tema é bastante específico porque eu acredito ser raro, né? Pessoas escutarem essa frase, seu filho não é compatível com a vida. Então, no nosso caso, a nossa filha, Nina, eu sei que é possível que alguns de vocês nem conheçam bem essa história ou souberam dessa história, mas ela nasceu em 2012, e foi no dia 27 de fevereiro de 2012. Ela nasceu às 8 horas, Karen e eu chegamos na maternidade às 4 horas da manhã. E aqueles que me conhecem sabem que eu choro bastante. No nascimento da Nina não foi diferente. Eu chorei mais do que a Karen e a Nina juntas. Chorei de alegria, chorei pela emoção de ser pai mais uma vez. Mas acima de tudo, eu chorei porque Deus havia me dado a oportunidade de estar com a minha filha, ainda que por tão pouco tempo. E de fato, assim que ela nasceu, eu praticamente que eu só toquei nela, né? Porque saiu da Karen, já foi para as mãos da neonatologista, né? Eu fiquei acompanhando alguns dados, algumas medições, e logo em seguida ela foi para a UTI. Por quê? Porque ela era portadora de síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. Antes de eu continuar a história da Nina, eu queria ler com vocês um pequeno trecho das Escrituras. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos ser consoladores. Eu quero ler também numa outra versão para vocês. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, percebemos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está louvando a Deus e dizendo que ele é misericordioso e consolador. Ele nos ajuda, nos consola em todas as nossas aflições. E por que ele faz isso? Para que os consolados por ele também possam ser consoladores. Eu não sei se há alguém aqui que, bem, eu já vi, né, no nosso meio aqui no Google Meet aqui, gente que já passou por essa experiência, né? Então, eu entendo que um dos meus objetivos aqui é ser instrumento de Deus para
trazer consolo. A nossa história com Nina é uma história de dois pais pecadores que precisavam lidar com uma situação desesperadora. O médico nos disse que ela não era compatível com a vida. E eu também espero que, agora como um segundo objetivo, compartilhar alguns princípios ou compartilhar uma narrativa, no caso a nossa história, com extraindo princípios, né, que ajudam nessa situação, te ajuda talvez a ajudar alguém nessa situação. Enfim, esperamos que a nossa história de alguma forma reflita alguns princípios bíblicos, né, e eu vou tentar destacá-los no final para que a gente possa servir ao nosso Deus ainda melhor. Então, ainda que o nosso tema do nosso tempo aqui juntos hoje seja específico, de uma forma mais ampla, é uma história de como um casal lidou com a notícia da morte iminente da filha. Mais preciso ainda, não é somente como eu e a Karen lidamos com isso, mas como as nossas famílias lidaram, né? Como o nosso filho primogênito, na época com 3 anos, lidou com isso. E também como a igreja que nós fazemos parte lidou com isso. Então, a pergunta que permeia é: como você lida ou lidaria com a notícia de que alguém da sua família vai morrer em breve? Enzo, o nosso primogênito, ele nasceu em março de 2009. Ele nasceu de 36 semanas, um pouquinho magro, mas saudável, deu um trabalho para mamar. E por causa disso, as 2 primeiras semanas do nascimento dele foram muito difíceis para mim. Eu precisava cuidar da Karen, a Karen tinha um problema de saúde, ela ganhou muito pouco peso na gravidez, e também precisava cuidar do Enzo, e agora junto com a Karen. Então, nós dávamos leite para ele num copinho, né? Assim, era, nossa. Porque a gente tinha aprendido que se desse a mamadeira, ele não ia pegar o peito, né? Então, enfim. Mal eu sabia que o sofrimento que eu teria, nós teríamos, 3 anos depois, também seria bem difícil. O desafio com o Enzo foi uma luta fisiológica, né? Meu corpo precisava descansar, mas a minha família precisava de mim. Os desafios com a Nina foram outros. Então, Karen e eu, nós descobrimos a gravidez no dia 29 de junho de 2011, 3 dias depois do meu aniversário. E no dia 13 de outubro de 2011, nós descobrimos que era uma menina e a gente já tinha um nome escolhido para ela, Nina. Aliás, eu até me lembro da gente ficar um pouquinho triste com a Rede Globo, porque depois que a gente escolheu o nome, saiu uma novela, né? Quem de vocês se lembram da Avenida Brasil? Enfim, eu não assisti ela, mas eu assisti O Rei do Gado, assisti Que Rei Sou Eu. Mas ela era representada, uma das personagens principais era a Nina, que era representada pela Débora Falabella, mas depois a gente fala mais de novela. Eu não disse antes, mas nessa época nós morávamos em João Pessoa, e lá nós encontramos ótimos profissionais para nos acompanhar. A gente já tinha até decidido que nós teríamos uma menininha retada, comedora de cuscuz e tapioca, né? Que ela nasceria lá em João Pessoa. A primeira notícia ruim surgiu a 10 de novembro de 2011. Um exame havia apontado que Nina tinha lábio leporino. E a Karen e eu choramos muito. E aí foi quando começamos a considerar que a Nina nasceria em São Paulo, porque conhecemos alguns lugares com ótima referência, né? A Sobrapar, na Unicamp, em Bauru também é uma cidade bastante conhecida para tratar esse tipo de questão. E nesse dia eu escrevi uma carta para alguns amigos e eu queria ler um parágrafo para vocês, tá? Diz assim: esta manhã derramei muitas lágrimas. Deus nunca nos desapontou, nem mesmo agora. Sei que isso tem seu propósito e que vai muito além da vida de cada membro da minha família. Aliás, Deus nunca me desapontará, tenho absoluta certeza disso. Chorei em clamor para que Deus me dê discernimento nas palavras e forma que quero expressar
minha tristeza e alegria. Chorei porque sou impotente. Mal sabíamos que as coisas poderiam piorar, mas graças a Deus nós sabíamos quem podia nos ajudar. E no dia 14 de novembro nós fizemos um cardiograma fetal com uma pessoa especialista no Brasil, né? Alguém que ia para João Pessoa para passar 2 dias do mês praticamente fazendo somente esse cardiograma fetal, né? E ela encontrou uma cardiopatia, um problema no coração da Nina. Então, a associação do lábio leporino, né, com cardiopatias, essa associação sugere algumas síndromes. Uma delas é a síndrome de Turner, que acontece somente no sexo feminino. Com este quadro, o nosso pedido de oração era para que nós fôssemos fiéis a Deus. No dia 18 de novembro, nós tivemos mais uma consulta médica. Naquele dia eu escrevi uma outra carta para os amigos e me permitam, eu vou ler mais um trechinho dessa carta, de uma outra carta, né? Diz assim: hoje conversamos com um dos médicos e já quis lhes informar pelo menos parte do que sabemos. Sigam meu raciocínio. Nina tem lábio leporino, fenda palatal bilateral, ventrículo direito de tamanho elevado, sugere uma coarctação da aorta, veia cava superior acessória e um aparente retardo no crescimento. Estes são marcadores de algumas síndromes. Dentre elas, as mais possíveis são trissomia no cromossomo 13, Patal, ou trissomia no 18, Edwards. Em seguida, a possibilidade de Turner, que é a monossomia do X. Se todas essas forem descartadas, segundo o médico, é a maior probabilidade, não sei se realmente ele falou a verdade, mas é o que eu acreditei. Então, é possível que Nina tenha somente um problema cardíaco, passível de cirurgia pós-natal. Claro, além dos cuidados referentes ao palato e lábio. Espero que ainda estejam seguindo o raciocínio, porque o principal vem agora. O que acompanha Nina antes mesmo dela existir é um Deus capaz de criar tudo o que existe. Um Deus que, apesar de grande e santo, quer se relacionar com os pequenos e pecadores que Ele mesmo fez. Ademais, fez a imagem e semelhança dele mesmo. Somos convictos que Ele nunca tirou os olhos de nós. Naquele dia, nós marcamos uma punção para retirada de líquido amniótico e a Nina seria avaliada geneticamente. Então, nesse momento da história, foi interessante observar a reação de algumas pessoas com quem nós nos comunicávamos. Pensando, especialmente nos amigos, né? Alguns ficaram totalmente calados. Não que nós tivéssemos uma expectativa que todos respondessem, né? Alguns porquês dessas reações nós somente viemos a descobrir mais tarde. Um desses porquês foi eu não sabia o que dizer e não queria falar besteira. Né? Isso foi o que disseram. E eu vou tocar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco. Então, no dia 23 de novembro ainda, nós já tínhamos o resultado do cariótipo, né, que é o exame genético. Aliás, só para o clima dessa conversa não fique tão tenso, gente, eu nunca vi uma agulha tão grande na minha vida. Parecia que o cara estava atirando a espada, né, da cintura. Eu sou doador de sangue, né? Já doei plaquetas, isso significa, fiquei 1h30 numa mesa, saía sangue de um braço, entrava no outro. Eu nunca passei mal, mas naquele dia a Karen olhou para mim e disse assim: nossa, mas você tá branco, né? E eu tava tenso, né? Não era só pelo tamanho da agulha, mas é porque eu conhecia alguma estatística de que aquilo poderia machucar a Nina. Né? E, enfim, a aflição do pai, né, com a espada ali que foi tirada. No dia 23 de tarde, né, eu recebi a ligação do médico e ele tinha dito para nos encontrarmos com ele naquela noite. Ele não queria falar o resultado naquele telefonema. E foi aí que eu disse: doutor, o fato de você não querer falar para mim o resultado do exame já me indica que o resultado não é favorável, não é legal. Então, eu vou te pedir um favor.
fale para a gente agora, porque até o horário que nós marcamos, temos 2 horas. E esse é o tempo que eu e a minha esposa vamos ter para mastigar tudo isso, para chorar, para sofrer. E isso foi o suficiente para ele dizer: a Nina tem síndrome de Patal. Naquela noite, na noite do dia 23 de novembro, foi quando nós ouvimos: a filha de vocês não é compatível com a vida. Naquela noite, o médico nos apresentou a opção de abortar a Nina. A nossa pergunta logo em seguida foi se a Karen tinha algum risco maior de morte, né, em razão da gravidez de uma criança sindrômica. O médico disse que não, né? Nós nunca havíamos cogitado o aborto, mas naquela hora, de acordo com o médico, era uma opção legal, né? Por legal, ele escreveria uma carta, entregaria para o juiz que autorizaria a questão. Então a gente respondeu timidamente que manteríamos a criança, né? Eu não tinha conversado com a Karen, nunca tínhamos cogitado a respeito disso, né? Mas também não demorou muito para eu e a Karen termos essa conversa, porque foi no estacionamento da clínica que a gente conversou, e é ali onde nós tínhamos a certeza que manteríamos a Nina, porque nós conhecíamos pelo menos o suficiente sobre Deus para saber o quanto Ele cuidava e ainda cuida de nós. Foi no dia 30 de novembro que nós embarcamos, então, para Campinas, né? Deixamos quase tudo que tínhamos em João Pessoa, né? O apartamento, sabendo que lá tinha pessoas que nos amavam e que cuidaria de tudo que deixamos para trás, né? Naquele dia eu pensei, são vários os planos, né, que tínhamos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Era o momento de aprendermos ainda mais a confiar e depender do nosso Deus. Era o momento de pedirmos ainda mais por fé. Nós não tínhamos razão alguma para duvidar sobre o que Deus poderia fazer. Não é por menos que eu orei que Nina fosse curada durante toda a gravidez. E eu sei que Ele podia fazer isso, mas Ele não quis. E uma verdade que desfrutamos durante todo esse tempo de gravidez foi que foi a paz de Deus que excede todo o entendimento. Os nossos corações e mentes estavam guardados em Cristo. E nós louvamos a Deus por isso. Em Campinas, nós ficamos na casa do meu sogro. Ele está aí autorizando cada um de vocês que entrou e que entra. E ele e minha sogra nos acolheram muito bem, apesar da Karen ser a única com paciência o suficiente para me aturar mais de uma semana. E aqui eu volto naquele ponto, né, de alguns dos nossos amigos terem ficado singularmente calados. Alguns deles ficaram porque tiveram o discernimento, o cuidado, o amor de não nos machucar, porque eles não sabiam o que dizer. E como eu disse, eles não precisavam dizer. E eu me senti muito, muito amado pelo cuidado deles, que também se passava pelo silêncio zeloso que eles tinham. Outros ficaram calados porque foram orientados a ficarem calados. Eu não sei se alguém que está presente aqui, né, e que faz parte da Igreja Fonte, e na época ainda IBCU, e eu falo isso ainda que esse seja um canal, né, da própria igreja, mas convidei tantas pessoas para participarem aqui, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas é o seguinte: no domingo anterior de eu e a Karen voltarmos para Campinas, a gente estava assistindo o culto online, né, pela internet. E no final do culto, Fernando, pastor presidente da igreja, disse mais ou menos assim: pessoal, Zambelli e Karen estão retornando para Campinas, a bebê deles foi diagnosticada com uma síndrome grave e é bem provável que eles estejam conosco no próximo domingo. Agora, por isso, não entendam que vocês precisam falar alguma coisa para eles. O melhor que vocês têm a fazer é orar por eles. Agora, se você não consegue se controlar e tem que falar alguma coisa, então diga: estou orando por vocês.
Então, Karen e eu, nós fomos à igreja no primeiro domingo, né, da nossa chegada em Campinas. Foi até engraçado, né? Ver dezenas de pessoas olhando pra gente. Eu não sabia, não sabe o que faz. Tô orando por vocês. Tô orando por vocês, tô orando por vocês, né? E eu estou citando toda essa situação porque aqui surge uma nova aflição para compartilhar com vocês. Porque não foi raro ouvir comentários que machucavam. E aqui a Karen, ela sofreu mais do que eu, né? Além da situação da nossa filha, né, grávida, os hormônios, né? Ela era mais sensível. Então, sabe, as pessoas, elas não faziam os seus comentários propositalmente maldosos. O que, por um lado, soa até pior. Mas isso nos fez pensar o potencial, a capacidade que nós, eu e Karen, também tínhamos de usar os nossos lábios, a nossa boca, de forma inadequada, de forma tola, sem discernimento. Uma lição muito clara para mim nessa época, ela pode ser também resumida em: cada sofrimento é um sofrimento. Agora, 8 anos depois da morte da Nina, eu sei melhor. Mas muito do que eu sei e até aplico hoje tem como base a experiência de 2012. Não há, gente, como comparar histórias aqui. Porque os personagens das histórias são diferentes. Então, pessoas que Deus capacitou diferentemente, pessoas que têm limites diferentes, pessoas que têm sensibilidades diferentes. Então, depois dessa experiência, eu sou muito mais misericordioso com alguém que está sofrendo em alguma área que eu não sofreria ou sofreria muito pouco. Infelizmente, não sou perfeito em dizer que sempre faço isso, mas eu sei que as lições que eu tive nessa época geraram em mim me ajudaram a perceber melhor isso, né? Para a pessoa que está sofrendo, aquele é um sofrimento real e precisa ser cuidado. A pessoa precisa ser consolada, ela precisa ser ajudada. Numa outra carta que eu escrevi para os amigos, para o pessoal, de 10 de dezembro, eu disse assim: John Piper, né, um pastor, teólogo americano, certa vez disse: não desperdice seu câncer. Ele teve câncer, né? Eu, né, na carta escrevi, eu tenho dito: não quero desperdiçar meu docinho, a Nina. Nina foi um dos maiores instrumentos para Karen e para mim crescermos. Por quê? Ainda que ela estivesse na barriga da mamãe, né, nós orávamos mais, nós mostrávamos melhor a nossa vulnerabilidade, né, nós dependíamos mais das pessoas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs na fé. Nós ganhamos oportunidades novas para falar das boas novas de Jesus Cristo, que a morte e a ressurreição dele é o caminho para a vida eterna. Nós ganhamos mais sensibilidade para questões de deficiência física e mental. Nós tínhamos uma percepção muito superior da que nós tínhamos sobre o significado da soberania de Deus. Em janeiro de 2012, já sabíamos que ficaríamos todo aquele ano em Campinas. Reinaldo e a Tina Bui, com quem a gente trabalhava com eles na Paraíba, hoje eles trabalham junto conosco, a gente com eles, aqui em Paulo Afonso. Eles arrumaram todas as nossas coisas, botaram no caminhão, né, e começamos já a procura de um apartamento. Pelo menos vislumbrar isso, né, tendo em vista ainda tudo que passaríamos. Antes do nascimento da Nina, a Karen deu um depoimento na igreja e ele ainda tá disponível. Aliás, muito do que eu estou dizendo para vocês pode até ser visto num blog que fizemos, né? www.ninaminhafilha.com. Alguns de vocês conhecem. Eu vou tentar fazer algo aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar uma janela para vocês.
Ah, espero que estejam começando a ver. Então aqui, ó, esse é algumas fotos da Nina, né? Isso tá lá no blog. Não tá aparecendo, não. Não A tá? imagem, não. Enfim, então isso faz com que vocês possam ir lá depois. Mas deve ser a conexão, porque está aparecendo bem. Ok. Enfim, ah, isso não é, Agora, não era o mais importante. Enfim, gente, ninaminhafilha.com, não tem ponto .br. Quiser dar um pulo lá, tem bastante coisinha lá. Bem, esse depoimento da Karen também tá lá e foi interessante que eu nem sei quanto tempo depois eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que quando as pessoas procuravam pela expressão, né, síndrome de Patal, esse vídeo o da Karen era o primeiro a aparecer na lista. Ontem eu fiz de curiosidade, fui ver, né, aliás eu nem sabia quantas visualizações tinha, fazia tempo que eu não acessava, mas ele era o 12º, pelo menos na minha telinha aqui. Ah, Bem, eu tinha começado, né, falando para vocês que a Nina nasceu no final de fevereiro e da sala de parto ela foi direto para UTI. E não porque ela tinha alguma complicação específica, mas por causa do quadro sindrômico dela. Eu não me lembro exatamente quando foi o que eu vou dizer para vocês agora, mas acredito que foi no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois, quando ela ainda estava na UTI. Eu podia entrar lá, mas eu não podia tirar foto, né? Foi quando eu tive que usar de uma determinada eloquência, seriedade para conversar com a enfermeira, né? Olha, eu não tirei uma foto sequer da minha filha até agora. E tudo porque eu quis cuidar dela e da mãe dela da melhor forma que eu podia na hora do parto. Os médicos disseram que minha filha não é compatível com a vida. Então, ela pode não viver muito tempo. Se a minha filha falecer, se eu antes ter tirado uma foto dela, sabe de quem eu vou me lembrar para sempre? Da senhora. Aí ela deixou eu tirar foto. Ah, bem, depois de alguns dias na UTI, ela foi para UCI e depois Karen, eu e a Nina ficamos num quarto na maternidade. Eu não me lembro quantos dias exatamente, eu vou arriscar 3, 4 dias, né? Ficamos 24 horas com ela lá. Foi o nosso estágio, né, para saber como cuidar dela. Ah, então ela se alimentava por sonda, né, por exemplo. Então tinha alguns cuidados. Ah, bem, eu realmente não me lembro dos detalhes de lá, mas eu me lembro o dia que ela saiu. O dia foi 9 de março de 2012. E por que essa data é tão especial para mim? Porque é o dia que o Enzo fez 3 anos de idade. Então, naquela noite, na casa do Vado e da Nayá, estava também o irmão da Karen, estavam os meus pais, a minha irmã, e a gente celebrava a vida, tanto a vida da Nina quanto a vida do Enzo. Ah, 2 dias depois, dia 11 de março, eu comecei, a carta que eu escrevi para os meus amigos começava com Provérbios 13:12, que diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Durante a gravidez, eu pedi a Deus que me deixasse segurar a Nina em meus braços. E ele fez isso, e eu sou muito grato. Nina, ela tinha 90% de chance de ir a óbito intrauterino. E depois ela tinha de novo 90% de chance de falecer na primeira semana de vida. Nós sabíamos que não foi a nossa esperança em Deus que fez Nina viver. Isso foi um ato soberano de Deus. Mas Deus não é somente soberano, Ele também é amoroso, é compassivo, é gracioso, Ele nos escuta. Ele é um Deus pessoal e Ele se relaciona conosco. Dia 26 de março de 2012. Até esse dia, então ela nasceu no dia 27 de fevereiro de 2012. 9 de março vai para casa, na casa do Vado e da Inayá. E no dia 26 de março a gente tinha uma consulta de rotina com a pediatra, né?
sabíamos que a iminência de morte dela não havia sido descartada, né? Então, logo depois do almoço, fomos para o consultório e naquele dia, a médica, ao usar o oxímetro, né, o número estava baixo. E eu ainda me lembro a insistência, né, da médica, porque às vezes colocava um pouquinho errado, eu estou fazendo na mão, né, mas no caso dela acho que foi no pé, no dedão do pé. Aliás, ela tinha polidactilia também, ela tinha um dedinho a mais num dos pés. E ela olhou pra gente, e aquele olhar que não precisava dizer muita coisa. Ainda assim ela disse, né? Ela disse, olha, a Nina tá dizendo tchau. E até a médica chorou depois. Bem, com isso, né, a minha preocupação era que, né, a Nina fosse retirada da gente para falecer em outro lugar, mas a médica falou, tô ligando para a maternidade, para o hospital agora, vocês vão para lá, vão ficar num quarto somente vocês, né, vão ser bem cuidados, ela não vai deixar vocês. Eu falei, ótimo, né, nós fomos para lá no meio da tarde, então fez toda a provisão, agradeço a Deus por isso, e no fim daquela tarde, né, a Nina partiu. E eu acredito que o momento exato disso eu estava olhando para ela, né? Eu parecia que, sim, naquele momento uma lagrimazinha desceu, né? O motorzinho dela parou. Aí eu comentei com a Karen e falei, acho que ela foi embora. O lábio leporino, a fenda palatal, né? Aquela primeira semana de vida do Enzo, tudo isso ficou proporcionalmente bem mais fácil, né, do que a situação que a gente passava ali. No dia 25 de abril, um mês depois, eu escrevi mais uma carta para os nossos amigos. E essa eu queria ler para vocês na íntegra. O título era Preparados, mas Despreparados. Como família Carreiro Zambelli, o mês de março de 2012 foi o mais singular de nossas vidas. Nina, nossa filha, foi a chave mestra dessa história. Nascida no dia 27 de fevereiro, ficou conosco até dia 26 de março, quando Deus decidiu levá-la para si. Com exatidão, somente Deus é quem sabe o tempo de cada homem e mulher que habitou e habitará neste lugar. Neste planeta somos todos como brinquedos de corda, com começo e fim. Não somos imortais. Nina era como uma linda bailarina de uma rara caixinha de música, mas que tinha pouca corda. Nós sabíamos disso, mas não queríamos que a música nem a dança acabassem. Por termos estudado bastante sobre a síndrome de Patau, nós tínhamos uma boa expectativa sobre o que esperar da nossa filha. Conhecíamos relativamente bem o prognóstico, tínhamos acesso a dados científicos e estávamos acompanhados de bons profissionais. Apesar deste preparo, ainda estávamos despreparados para deixá-la partir. Não posso afirmar com plena segurança o que sentimos, mas sem medo de errar, a parte era porque nenhum pai ou mãe gostaria de ver seu filho ou filha deixando este mundo primeiro do que eles. A ida de Nina foi mais um item da história da provisão de Deus. Ela entrou em falência quando estávamos numa rotineira consulta médica. As segundas-feiras, depois do almoço, era um tempo reservado especialmente para isso. Quando o eminente fim começou, havia um profissional para nos dizer o que estava acontecendo. E não precisamos passar por aquele momento sem saber como proceder. Dirigimos-nos para o hospital, onde cerca de 3 horas depois da nossa chegada, ela partiu. Seu coração não mais bateu, uma lágrima desceu. Claro que esta foi uma das experiências mais expressivas que vivemos em nossa vida. Sabemos também que isso não ficou somente com a gente, avós, irmãos na fé e muitos amigos sofreram juntos. Recebemos centenas de mensagens de apoio, dezenas de outras que, por causa dessa experiência, revia seu relacionamento com Deus.
Muitas dessas pessoas nós nunca conhecemos pessoalmente. Tenho certeza de que somos muitíssimos gratos a Deus por cada um que participou conosco dessa história, que de alguma forma consolou e nos motivou a continuar na trilha correta. Obrigado. O tempo usado de forma correta ajuda-nos a superar a saudade que sentimos da nossa pequena Nina. As promessas de Deus são fundamento sólido para descansarmos. Como é gostoso saber que um dia poderemos desfrutar da eterna presença do Criador juntos, de uma forma que nenhuma palavra é capaz de descrever. Nem o mais belo poema, nem mesmo a mais linda canção ou paisagem. Sim, somos pessoas com fé. Confesso que não tenho fé suficiente para ignorar minhas experiências, especialmente as palavras das Escrituras Sagradas. Nosso maior desejo é sermos fiéis a Ele, sabendo que existe uma inevitável consequência por isso, a felicidade. Salmo 1:2 diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Bem, para quem hoje tem essa imensa oportunidade de compartilhar, a melhor analogia que eu vi sobre perder um filho foi a da pessoa que perde um membro do corpo, né? Por exemplo, a que perdeu uma perna. O começo é barra, é pesado, é difícil, mas com o tempo a pessoa ela se adapta, né? Ela se acostuma com a falta da perna. Chega até uma hora que a pessoa não pensa mais nisso, né? Não pensa todo dia, eu não tenho perna. E o fato é que quando a pessoa vai querer tocar na perna dela, a perna dela não está lá. Aqui em casa a gente tem alguns retratos da Nina, né? E nós já acostumamos com a ausência dela, mas sempre que nos lembramos, também a gente sente falta, né? A falta que ela faz. Então, voltando ao texto bíblico que eu li com vocês no começo, né? 2 Coríntios 1, né? O capítulo 1, os versículos 3 e 4, eu não creio que quando Paulo escreveu esse texto, ele tinha a esposa dele grávida e ele, depois de ter feito alguns exames, recebeu a notícia, né, que seu filho não era compatível com a vida. As aflições que Paulo passou eram outras, e ele fala de algumas delas na mesma carta, né, 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 a 27, ele diz que foi encarcerado, ele diz assim: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, e ele descreve um pouquinho mais. As aflições de Paulo aconteceram em razão do relacionamento que ele tinha com Cristo. As aflições dele tinham a ver com o desejo que ele tinha de anunciar a salvação em Jesus para todos os povos. As aflições dele estavam diretamente relacionadas com a missão que todo cristão tem, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando cada um deles a guardar tudo o que Jesus ensinou. O sofrimento decorrente da minha filha ter tido síndrome de Patal não é bem uma aflição por causa do meu relacionamento com Cristo. Ainda assim, Karen e eu sei que nós não fomos os únicos que sofremos nessa história, mas eu falo mais da gente porque é de quem eu mais sei a respeito. Nós passamos por algumas aflições que tinha na sua base o nosso relacionamento com Cristo. Para o médico, nós escolhemos o caminho mais difícil quando não escolhemos o aborto. E essa escolha foi feita especialmente por causa do nosso relacionamento com Cristo. Reagir piedosamente quando comentários impensados que recebíamos, né, também tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Manter o nosso relacionamento, o meu e da Karen, firme, né, durante essa tempestade que passávamos, também tinha a ver com o nosso relacionamento, com o nosso compromisso com Cristo. Pensar de forma saudável a nossa distância do trabalho que tínhamos em João Pessoa também tinha a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Ter a certeza de que tudo o que pensávamos sobre Deus era exatamente como a Bíblia nos apresentava, sem dúvida alguma, tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Mas as aflições de Paulo serviam para consolação e salvação do público para quem ele escreveu. Nesse caso, para os coríntios.
Karen e eu, com certeza, não passávamos pelas aflições que tínhamos, mirando intencionalmente a consolação e a salvação de outras pessoas. No entanto, não foram poucas as vezes que nós pudemos ajudar alguém que passou por essa situação. Aliás, foi por causa dessas oportunidades que algumas pessoas puderam reconsiderar a sua caminhada com Deus. Então, considerá-lo na equação da vida. Ouvimos de algumas pessoas que a nossa história com Nina trouxe coragem para lidar com o cônjuge no casamento. Eu vi que a nossa história mostrava com clareza que o caminho de não abortar era melhor. Então, se você me perguntar se eu quero passar por isso de novo, não. Tem alguns sofrimentos que nós escolhemos em prol do nosso bem-estar. Fazer muito exercício físico, escolher comer uma fruta, um legume, uma verdura que não gosta ou alguma coisa assim, mas, enfim. Mas escolher algumas coisas são loucuras. Aliás, pelo que nós passamos, nem se escolhe. Então, com isso em vista, eu queria compartilhar algumas dicas de como ajudar alguém passando por essa situação. Primeiro, não pense que você tem que falar alguma coisa para a pessoa que acabou de receber o diagnóstico de uma doença grave ou de um membro na família com uma doença grave. Você pode falar? Sim, mas você sabe o que vai falar? Muitas vezes a questão não é o conteúdo, mas é o tempo, quando se fala ou a forma que se fala. Outro ponto e associe isso ao que eu já compartilhei com vocês, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada um de nós é um ser diferente. Nós temos histórias diferentes, temos habilidades diferentes. Por isso, não ache que a sua história, ou mesmo a minha e da Karen, podem perfeitamente servir para qualquer outra situação semelhante à nossa. Eu tenho certeza que, em alguma medida, a nossa história pode falar para as pessoas que passam por situação assim, mas não podemos fazer das nossas histórias uma norma de como as pessoas devem lidar com essa situação. Um outro ponto. Se você está participando desse tempo aqui hoje porque deseja ser um melhor conselheiro ou deseja ajudar alguém numa situação parecida, saiba disso. Escute, escute e escute. Ouça a história que a pessoa tem para lhe contar. Se entristeça com a tristeza dela. Se alegre com a alegria dela. Ainda que a alegria, nesse momento, elas são bem tímidas, né? Eu tenho notado uma ênfase no cristianismo de se pregar a palavra de Deus. E isso deve ser feito. Devemos pregar a palavra de Deus. Tá? Pregar foi prioridade no ministério de Jesus. Ele mesmo disse que tinha vindo para pregar. Né? Porém, pregar não significa somente o sermão que acontece por detrás de uma mesa ou um pedestal com o microfone na mão. E se usarmos o Evangelho de Marcos como exemplo, onde Jesus, no primeiro capítulo, ele disse que a ênfase dele era pregar, você nota que Jesus, se você ler o Evangelho de Marcos, você nota que quase todas as vezes o diálogo, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus era referente a alguma reação, a alguma coisa ali circunstancial. Acontece isso, ele tem o que falar. Alguém pergunta para ele, ele responde. Ele observa alguma coisa e diz. Ou seja, é para pregar, mas pregar e pregar bem dentro de um contexto, de uma circunstância real, aplicável da palavra do Senhor. Então, observe o que se passa na vida dessa pessoa e escute-a para saber os detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de você oferecer ajuda. Se você é quem está passando por uma situação dessa, né, mudando um pouquinho o foco agora, em primeiro lugar eu diria, não passe por isso sozinho. Divida o sofrimento com pessoas que você sabe que podem lhe ajudar.
Nós tivemos a ajuda de diversas pessoas, em especial dos nossos familiares. Aliás, eu quero compartilhar algo aqui que eu fiz e tive que pedir perdão. Tá? E isso é um exemplo do que não fazer. No dia que a Nina faleceu no hospital, estávamos eu, Karen e o Oswaldo, pai da Karen. E eu liguei para minha mãe para dizer que a Nina estava se despedindo. E na hora ela disse que ia pegar o carro, pegava um táxi e ia para o hospital. Mas eu, pensando que estava poupando ela, eu supliquei que ela não fosse. Mãe, não venha. Mãe, fique em casa. De novo, eu achei que eu estava fazendo algo bom para ela. Quando, na verdade, eu privei ela de algo muito importante. Porque ela também sofria com tudo aquilo. E ela precisava estar naquela hora conosco e com a neta dela. Depois, com mais clareza, eu pedi perdão para minha mãe. E a minha decisão doeu muito nela. E pensando nisso, a minha segunda sugestão é: não ache que você, que está passando por uma situação dessa, seja a única pessoa que está sofrendo. Então, permita que as pessoas que te amam participem do sofrimento com você. Lembre-se, quando Deus nos criou, a morte não estava no plano dele. A morte surgiu porque nós pecamos. E ela sempre, sempre será indesejável. Homens farão e fazem o possível para evitar a morte. E, aliás, falar de morte é até um tabu na nossa sociedade. Pessoas não querem falar dela. Tentam evitar o assunto o quanto conseguem. Então, dessa forma, fica aqui mais uma sugestão. Seja sincero com Deus. Se você sente que Ele está distante, diga isso para Ele. Se você sente que Ele não existe, diga isso para Ele. Você está bravo, está brava com Ele, diga isso para Ele. Eu acho interessante pensar que Deus também teve um filho que morreu. Ele tem experiência para nos ensinar. No Salmo 23, ele nos mostra como Ele pode nos guiar da melhor forma possível, nos protegendo. No Salmo 103, Ele mostra cuidar daqueles que são dele, dos seus filhos. No Salmo 91, Deus cuida de cada um que confia nele. Em Romanos, ele nos ensina que o sofrimento dessa época não é nada comparado ao momento do porvir. Também em Romanos, Deus nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos ensina que a graça que Ele nos dá é suficiente. Há muito o que podemos aprender da palavra do Senhor. E como eu disse para vocês, eu faria algumas dicas ou sugestões. Eu não estou querendo ser exaustivo aqui e nem apontando para a Bíblia todas as minhas afirmações. Aqueles que são mais próximos sabem que eu adoraria fazer isso, porque eu creio que aquilo que Deus tem para dizer é muito mais valioso do que eu tenho para dizer para vocês. O que Ele tem para nos ensinar é infinitamente melhor do que o que eu tenho para ensinar. Então eu quero terminar citando a área onde eu mais tive dificuldade de lidar. E não foi a mesma área que eu acredito ter sido a mais difícil para a Karen. De fato, eu nem sei se posso dizer a mais difícil para ela, mas eu sei que foi difícil. Para Karen, lidar com o sentimento daquilo que poderíamos fazer e não fizemos foi difícil. Será que a gente poderia ter feito uma cirurgia cardíaca que funcionaria? Será que se nós levássemos Nina num outro profissional, as coisas seriam diferentes? Será que a pediatra foi muito passiva? Será que? Traduzindo, existe uma tentação de lidar com uma culpa que nem existe. A outra tentação nessa área é colocar a culpa em alguém. Mas graças a Deus que nós fomos bem orientados. E a minha maior dificuldade foi sobre o destino final da Nina. Ela morreu, onde ela está agora. Você se lembra como eu comecei nosso tempo aqui? A Bíblia afirma que todo aquele que crê em Cristo, na pessoa e na obra dele, tem a vida eterna. Mas Nina creu em Cristo?
ela e nenhum bebê tem condições cognitivas para isso. E eu poderia apresentar para vocês toda uma abordagem teológica em prol da argumentação que Nina está no céu. Mas a verdade é que não foi isso que confortou meu coração. Eu fui confortado quando eu apreciei melhor o significado de Deus ser soberano. Mas não só porque Ele é soberano, mas porque a soberania dele nunca está desacompanhada de amor, de graça, de bondade, de zelo. O que aconteceu com Nina não fugiu do controle dele. E o que aconteceu com ela aconteceu debaixo desse olhar soberano, mas também amoroso, zeloso, bondoso. Eu acho que é até melhor do que falar olhar, porque quem pensa olhar só está olhando, né? Aconteceu, é as mãos. Deus não estava somente olhando para tudo, Ele estava agindo, nos guiando, nos conduzindo. Pessoal, o que eu hoje compartilhei com vocês, eu compartilhei de acordo com a minha cosmovisão de mundo, né? Que existe um Deus, que esse Deus se revelou e Ele se relaciona conosco. Eu estive nos Estados Unidos estudando numa pós-graduação em aconselhamento e o que me conferiu no final é o título nos Estados Unidos, né, de terapeuta, conselheiro, psicólogo é somente quem faz doutorado. E eu estudei muitas abordagens psicológicas, muitas abordagens antropológicas para responder questões como: qual o problema do homem? Como solucionar o problema do homem? E nenhuma abordagem foi tão convincente para mim quanto a abordagem bíblica. Mas isso é papo para um outro dia. Então eu espero de alguma forma ter aqui atingido os objetivos que eu tinha com vocês, né? De ser canal de Deus para consolar os que precisavam ser consolados e apresentar uma narrativa com alguns princípios do próprio Senhor de como ajudar pessoas por essa situação. Então, gente, tendo dito isso, agora são quase 7 horas. Eu não sei se posso, Oswaldo, se você está aí, talvez uma ou duas perguntas no máximo, e a gente ora então para terminar. Pode ser? Pode ser, quase 20 horas, você quis dizer, né? Desculpa, Eu percebi que alguns de vocês puderam entrar só bem mais tarde. Brevemente, essa apresentação estará disponível no site da Igreja Batista Fonte. Aí será só acessar lá para pegar desde o começo. Se alguém tiver algo, esse é o momento. Ok, gente, eu estou entendendo que não há dúvidas. Eu fico grato pela oportunidade de ter estado com vocês aqui, ainda que virtualmente. Né? Melhor virtualmente do que nada, né, gente? Então, e como eu tenho aprendido, virtualmente não significa irreal, né? Não significa que isso daqui não tem o seu valor. Pelo contrário, isso é real, ainda que ele tenha o seu nível de profundidade, né? Pessoalmente ia ser muito mais gostoso. Depois, né, a gente orava junto, dava abraço junto, passava coronavírus um pro outro, tal. Mas então eu vou orar, tá bom? E agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos. Eu acho que se vocês não tiverem o meu contato, tá? Quiserem escrever, quiserem depois, não queriam falar publicamente isso, mas é tzambelli, né? T de Thiago, Zambelli, @gmail.com, tá bom? Tiago, diga, Vado. Como você mencionou, alguém aqui na sala está passando por uma experiência difícil. A criança nasceu com uma síndrome e necessita também da graça, sabedoria e do poder de Deus. Então lembra de orar por esse casal também. Tá bom. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tecnologia que pode nos colocar assim, mais próximos uns dos outros. Obrigado, Senhor, pela história que o Senhor permitiu que eu, a Karen, Oswaldo e Nayá, meus pais e tantas outras pessoas que amamos e estiveram próximos puderam experimentar. Pai, obrigado, porque ainda que não tenhamos saído dessa história totalmente
certos, corretos. A gente sabe que temos um Deus que nos ajudou durante todo esse tempo e sempre estava disposto a nos perdoar dos nossos erros, das nossas tolices, como que eu comentei com relação à minha mãe. Senhor, aqui também, as pessoas que passam por uma situação singular como essa, eu peço ao Senhor que mostre, Pai, se mostre cada vez mais por meio da Tua palavra, por meio da Tua igreja, Senhor, que é também por onde o Senhor mostra tanto carinho, tanto amor, tanta bondade. E eu falo isso como alguém que experimentou isso, Pai, de pessoas que o Senhor tem transformado. Por isso eu te agradeço e te peço que continue nos ajudando. E que situações como essas, Pai, a gente possa estar observando bem, escutando bem e se atentando bem, Pai, para poder ajudar. Mas não com aquilo que meramente aprendemos da nossa vida, mas quando a gente olha para a nossa vida de acordo com as Tuas lentes, de acordo com a Tua perspectiva. Nos ajude, Pai, a apresentar o consolo que ninguém como o Senhor pode nos dar. Eu agradeço pela oportunidade, louvo o Teu nome, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.